Estamos aqui reunidos para o primeiro episódio do podcast do Parabelo 365. Acompanhe a gente nas redes sociais, se inscreva no nosso canal. Vai ser um prazer debater hoje um tema muito sério, um aspecto importante que está no momento divulgado em toda a mídia. O tema de hoje não é sobre o morro, é sobre a mesa que o pai abandonou. Bom, diante desse tema, aqui eu com meus convidados, o pastor Johnny Alves. Para quem não conhece, o pastor Johnny é empresário. Felipe Zanardes, também empresário. Fernando, gerente de TI, aqui o mais conhecido como Inspetor Bugiganga, o homem que faz tudo, que resolve tudo, né? O papel do homem, resolver as coisas. Né? Exatamente. Sobre isso a gente vai discutir também e você é nosso convidado para ficar por aí e ser abençoado. Então, trazendo para o dia a dia hoje, o que acontece no Rio de Janeiro? Aquela cena grotesca, uma cena de guerra, corpos espalhados, sofrimento, balas, drones jogando bomba, tudo aquilo que aconteceu. Onde está a raiz desse problema? É uma primeira pergunta que eu lanço a vocês como introdução para que a gente possa tentar discutir sobre qual a raiz desse problema. Pastor Johnny, o que o senhor acha? Inicialmente, até estando à mesa aqui, né, eu me lembro de uma frase que eu sempre digo, que o lugar mais poderoso do mundo é a mesa. Então, o tema é bem sugestivo com relação ao que a gente vai tratar. Não é sobre o morro, não é o contexto geográfico, mas é o lugar de pertencimento que esses filhos perderam. O lugar do pai à mesa, o lugar da família à mesa, essa ausência paterna, e é o que a gente vem tratando já há algum tempo, a questão da orfandade, né? Paternidade e orfandade. Onde falta um pai, tem um filho em crise. Onde tem um filho em crise, tem todo esse contexto de desconstrução familiar que leva esses jovens, principalmente, para o mundo periférico, e eles acabam matando a sede deles, né? Porque essa é a realidade. Esses jovens têm uma sede e têm uma fome de Deus. E eles estão matando essa fome e essa sede no crime, e o que a gente vê lá no Rio de Janeiro, mais propriamente o crime organizado. Olha só, a sua colocação é pertinente, pastor, porque há um dado alarmante. Eles têm fome por quê? Porque não estão sendo nutridos, amparados. E 5,5 milhões de brasileiros não têm no seu registro de nascimento o nome do pai. É muita gente. São muitas pessoas desamparadas, desprotegidas, que não sabem sequer quem é o pai. Podem saber, mas não tem sequer um registro formal. No dia das crianças, no dia dos pais, não tem aquele amparo do pai que leva um presente, que faz um afago. No dia, já viu na escola, quando chega o pai para a apresentação e a criança está lá apresentando e não vê um pai? Tudo isso constrói na vida da criança e no seu DNA social uma lacuna, deixa uma ferida que vai se revelar em algum tempo. Então, às vezes, lá no contexto do morro ou da periferia das grandes cidades, essas crianças que não tiveram o anseio do lar, o amparo da família, eles vão se encontrar em algum local. Em alguma porta vai se abrir para eles, vai ampará-los. Muitas vezes, a porta do crime, a porta onde eles vão ser amparados, mas para algo que vai trazer uma consequência. E é uma consequência que a gente tem visto hoje. O que vocês acham? Como que a ausência desse pai impacta nas famílias? Eu vejo, Tiago, da seguinte maneira. Assim como Deus, ele no Antigo Testamento deixou leis, o porquê que ele deixou leis? Não deixou leis para o mal, ele deixou leis para que a gente entendesse quais que são os limites do nosso comportamento. Imagine que uma criança, um filho, se o pai não falar que se colocar a mão na boca do cachorro, o cachorro morde e vai machucar, e ele dá, como que ele vai ter esse direcionamento? Como que ele vai saber o que pode ou o que não pode? O que é errado e o que é certo? Então, o pai é esse
motor propulsor que revela no coração da criança e principalmente na sua consciência aquilo que é e o que não é. Por quê? Porque quando uma criança nasce, ela tem um amor genuíno pelo seu pai e pela sua mãe. E tudo aquilo que é proferido pelo pai, estando certo ou errado, sendo dos caminhos de Deus ou não, ela vai tomar como verdade. Claro, quando ela crescer, ela vai perceber e vai questionar as incoerências. É por isso que um pai alinhado, um pai presente, um pai que entende os fundamentos, principalmente da fé, ele vai eliminando essas lacunas de incoerência. E o que faz os filhos, nossos filhos, as crianças, a ter, com o passar do tempo, uma maior veracidade naquilo que o pai está falando. Aquilo faz sentido dentro dela e vai tomando como verdade no decorrer da sua vida. Então, um pai que abandona a sua família, ou um pai que não tem responsabilidade, que não busca o entendimento do quão grave é um filho crescer sem o pai, que é o que Deus tende a fazer conosco, né? Que é através da sua palavra, mostrar para nós qual que é o caminho, como que deve ser feito, como um pai mesmo que cuida dos seus filhos. Por exemplo, os nossos pais são Deus na terra por nós. Então os nossos filhos nos têm como Deus. Então isso é muito sério. E tanto é que você deu um dado, outro dado que a gente tem é que a maioria, quando uma mãe se converte, acho que 10 a 15% dessas mães consegue levar a família a se converter. Mas quando um pai de fato se converte, ele leva 95% das famílias para dentro da igreja, para a comunidade de fé, do quão é forte o posicionamento do pai e o quão ele é responsável, porque Deus entregou a ele essa responsabilidade de cuidar, de disciplinar. E a mesa é isso. Então o pai, ele é o responsável por dizer o que é, o que não é assim que faz, é assim que não faz, aqui é o caminho certo, aqui não é. Se você fazer isso, você vai colher esses frutos. Se você for por esse caminho, você vai ter isso como recompensa. Então, os filhos, assim trazendo para o morro, aqueles jovens, aqueles homens, aqueles meninos que não tiveram esse direcionamento, e esse direcionamento não vai vir de um homem, a não ser que eles se permitam, mas não vai vir de um homem que eles não conheçam, não vai vir das suas mães, não vai vir das suas professoras, vai vir do seu pai. E se ele não tem pai, ele vai tomar as próprias decisões de acordo com o contexto que ele está inserido. O mundo pós-moderno, Felipe e os demais irmãos, ele está trabalhando para desconstruir o modelo de família patriarcal, por exemplo. Esse era o tema que eu ia entrar. Eu acredito que antes de tudo isso que vocês falaram, a gente passa primeiro pela desinformação que tinha lá na década de 90. Você vê que antigamente não tinha tanta informação. Então, de fato, o pai era respeitado. Você tinha um respeito pela sua família que te dava orientação, que foi o que o Felipe falou. E hoje, com o tanto de informação que você tem, é celular, é televisão, é um amigo, são tantas coisas que eles passam a relativizar. Eles não conseguem dar seriedade no que de fato tem que ser tratado como sério. Então, às vezes, pega um amigo ali, entendeu? O pai não dá muita atenção, ou o pai não é um cara presente, porque ele aprendeu que na década dele lá tinha que ser honrado, mas a honra vinha pelo respeito desde criança, não era merecido, era honra porque era o pai, entendeu? E hoje não, hoje as crianças, os meninos, os adolescentes, eles têm uma honra pelo que eles gostam. Então é brinquedo, fica assim uma coisa, desembestada, e às vezes basicamente. É a questão da chantagem, né? E que os Exatamente. pais talvez estejam desabilitados com relação a isso, de querer o respeito do filho por aquilo que foi prometido. Exatamente. Olha, se você me respeitar, eu te dou isso. Não é uma moeda de troca. É uma moeda de troca, virou uma moeda de troca. E é um efeito pós-moderno. Porque, como você disse, no modelo de família patriarcal lá, desde a década de 90, filho não obedecia pai por alguma coisa que era prometida. Não era. Obedecia porque tinha que obedecer. Exatamente. Era uma questão de respeito, correto?
Então, hoje a gente vem percebendo essa desconstrução e aí trazendo para um modelo eclesiástico, né? Dentro de um modelo protestante, nós não podemos perder o caminho, o conceito do que é ser uma família patriarcal. Por exemplo, tem um dado aqui dos dados que o Tiago citou, olha só, 750 mil pessoas no estado de São Paulo não tem o nome do pai na sua certidão de nascimento. Então, parte do princípio do que o Felipe disse. Nós não tem, o mundo pós-moderno está trazendo o quê? O pai sai para uma noitada, antes de ser pai, é o cara que saiu para uma noitada, teve uma relação com uma mulher, ela engravidou, vai ser mãe solo, esse filho vem à existência, mas o pai nunca existiu, ele foi só o genitor, aquele que gerou. Mas o filho não teve modelo paternal dentro de casa. Então, a questão lá do morro, da mega operação da polícia nos morros do Rio, traz para nós uma realidade muito dura, de que essas crianças, jovens, adolescentes, pré-adolescentes, entraram para o mundo do crime por falta de modelo, por falta de referência, foram seduzidos por aqueles que apareceram como pais, mas não foram pais redentivos e piedosos, foram pais que trouxeram eles para o mundo do crime e acabaram delinquindo. Essas informações são importantes. Agora, aprimorando o que o Fernando trouxe, na verdade não é a falta da informação da década de 90 que fazia a gente ser respeitado, Fernando. Eu vejo da seguinte forma, porque a informação ela é sempre boa, mas é porque hoje a informação chega deturpada, chega pela mídia, chega pelo WhatsApp, chega por um Reels, que ela vem alinhada com a cosmovisão daquele que lança a informação. Na década de 90, quando a gente não tinha o advento da tecnologia como tem hoje, essa informação vinha pelo meio cultural mais próximo, que era o seio familiar. Então era o pai que trazia essa informação, era a mãe que trazia essa informação, era o avô que trazia. E o mundo digital é veloz, né? Exatamente. E isso corrobora muito com o que Salomão fala nos Provérbios. Não removam os marcos antigos estabelecidos pelos vossos pais. Ou seja, a sociedade começa a declinar quando o mundo moderno começa a costurar e adaptar, né, os modelos de família. Os modelos de família começam a fugir desse modelo patriarcal, tradicional, experimentado por séculos de existência, e hoje em dia a gente vê várias disrupturas. Um modelo validado, inclusive, né, milenar, e que está sendo culturalmente destruído. Exatamente. E a gente Desculpa eu te cortar, Tiago, vocês acham então que seria interessante, dentro de um modelo congregacional, os pais que estão sendo habilitados para essa esfera de paternidade, criar uma cultura congregacional, de trazer os filhos para esse seio de uma família original, uma família patriarcal? Vocês acham que no tempo em que nós estamos vivendo agora é possível, ou nós vamos ser taxados de quadrados, de retrógrados? Taxados vamos ser, pastor, naturalmente. A gente não pode se preocupar com que a gente vai ser taxado pelas pessoas que não professam a nossa fé. Exatamente. A gente tem um modelo e eu quero de fato ser quadrado, eu quero ser retangular, eu quero estar nessa forma. Amém. Como eles vão nos ler, O problema é deles. aí é uma cosmovisão de mundo deles. A gente não pode nos conformar ao entendimento deles. Romanos 12, né? Exatamente. A gente tem que fazê-los nos conformar ao nosso entendimento, que é o entendimento de Cristo, da salvação. Amém. Quando a gente olha lá para aquele recorte do morro, eram homens mortos e mães chorando. Exatamente. É esse o recorte que tem lá. 100% dos assassinados. Assassinados não porque não foram assassinados, né? Foram mortos em combates, né? Exatamente. Teve baixas de ambos os lados. 100% dos mortos eram todos homens. E se você olhar, a imensa maioria dos que assistiam e pranteavam eram mulheres. Ou seja, esse é o recorte que eu ia dizer, né? Olha que recorte. As mães ali sempre aos pés dos filhos e não haviam ali pais, né? Para chorar a morte dos filhos. Ou seja, o retrato explícito da orfandade
e da falta de paternidade. Às vezes a gente vê uma falta de orfandade, o cara que não tem, a criança que não tem um pai, mas muitas vezes tem crianças que têm pais dentro da sua casa, mas mediante a fragilidade do seu pai, ele simplesmente lava as mãos. Ele não quer a responsabilidade, ele acha que a responsabilidade é dar um teto, comida e o resto ele que se vire. Mais cedo na gravação eu falei a respeito disso, falei sobre o aborto masculino. São pais que abandonam, que negligenciam diante da omissão paternal os seus filhos, então eles realizam um aborto masculino, um aborto paternal. Um aborto existencial, né? Deixam de existir de fato para aquele seio familiar. Aí cabe uma pergunta para a gente debater também. O que é menos gravoso? Um pai que dá de tudo ou um pai que não dá de nada? Porque tem aquele pai que acha que cumpriu o papel dele porque ele deu tudo. Tudo em termos materiais. Então eu te dou isso, eu te dou aquilo, você quer isso, você tem melhor roupa, melhor tênis, e ele acha que está satisfeito o papel dele porque deu de tudo. E tem um outro que não, saiu para comprar cigarro, nunca mais voltou. Quais os impactos desses dois extremos? Nesses dois extremos, cabe sempre aquela frase que já virou até um clichê, né? Tempos difíceis formam homens fortes formam tempos fáceis, tempos fáceis vão formar homens fracos e homens fracos vão formar tempos difíceis. É sempre assim. Então, de um lado, dar tudo, do outro lado, não dar nada. A gente precisa frustrar os nossos filhos. O que acontece hoje, por exemplo, antigamente a gente não tinha tanto acesso à tecnologia, tanto acesso a diversas coisas. Por exemplo, a China hoje nos abastece Shopee com diversos de brinquedos. Então a criança ganha um, imediatamente ela já quer outro, e já quer outro. E se a gente é permissível, vai fazendo, porque assim, por exemplo, eu no caso, que luto com relação a isso, o consumismo, quando eu não tinha, por exemplo, eu me vi, o pastor esteve na minha casa e dentro da minha casa tinha 2 arminhas daquela de bolinhas, né? De gel. Bolinha de gel. Eu comprei uma para minha filha, a outra eu comprei para mim. Foi, porque eu vou brincar com ela. E aí, brincando lá, uma pegou nela e machucou. Eu joguei as bolinhas tudo fora, vai ficar só a arma. Aí depois eu me peguei pensando, peraí, por que na minha casa não falta sucrilhos? Por que eu comprei uma arminha para ela de brinquedo e comprei para mim também? É minha filha, eu tinha que comprar uma arma para ela de brinquedo. Aí que eu fui perceber que eu estava realizando agora aquilo que quando eu criança eu queria e não tinha. Então, quando meus pais me frustravam, eu queria sucrilhos, mas não dava para comprar. Eu queria brincar com a arma, mas meu pai falava que não era coisa de se brincar. Aí hoje eu dou essa liberdade para os meus filhos, mas eu estou suprindo um desejo de criança hoje que eu não deveria suprir. Aí eu dei uma, aqui era minha, eu dei pro João Lucas, que ele se amarrou, ele está na fase de brincar disso, né? Ele é um policial formado já. Mas o que eu quero dizer? Até lá mesmo, foi meu aniversário ontem, e aí cortando o bolo, eu aproveitei a oportunidade de forma intencional, porque eu tenho frustrado os meus filhos intencionalmente, principalmente a Isadora, e as mulheres vêm, né, com esse desejo de querer as coisas, de ver tudo belo e quer as coisas. Então eu tenho frustrado ela de vez em quando eu saio com ela. E ela quer isso, quer aquilo, então aquilo, vai negociando, tem que levar pelo menos uma coisa. E comigo ela já vai chateada porque, na maioria das vezes, não, hoje a gente vai fazer o exercício de sair e não comprar nada. Não, mas aí não tem graça, não é para ter graça. A gente tem que pensar mais em vender do que consumir. O dinheiro precisa mais entrar do que sair. E dentro dessas oportunidades que eu não costumo perder, no primeiro pedaço ela já estava em cima esperando, né? Que ela gosta de, o primeiro pedaço, ela já iniciou falando, primeiro pedaço. E aí eu falei para ela, eu me brinquei, né? Cortei e tal, o primeiro pedaço é da mamãe.
E ela ficou frustrada e depois, quando na hora de dormir, foi me cobrar. O senhor deu o primeiro pedaço para a mamãe? Ué, filha, é para sua mãe. É ela que eu amo, é ela que é sua mãe, é minha Você esposa. está ensinando para Isadora que a prioridade é primeiro a sua esposa. Eu estou frustrando ela e mostrando para ela o que ela pode esperar do marido dela no Exatamente. futuro. Um homem que a tenha em primeiro lugar. Exatamente. E para isso, para quando, hoje ela não entende. E não preciso que ela entenda agora, no momento. Mas lá na frente ela vai entender. Lá na frente a mensagem ela captou e eu não precisei ser dura com ela. Mas o que eu quero dizer? Nós precisamos frustrar os nossos filhos. Nós não podemos ser aquele que abandona, porque é melhor um pai dentro mancando, com todas as suas limitações, com todas as suas guerras. Nós sabemos que nós, como homens, vivemos uma batalha com demônios diariamente para... Um detalhe importante do que você está falando, Felipe, é assim, é o não necessário, né? Pedagógico. É pedagógico. E frustrar os nossos filhos é nunca de maneira truculenta, que é o exemplo que você está dando. É a frustração pedagógica, é a frustração com exemplo, é a frustração com gesto, com uma atitude, com esse domínio próprio, fazer os nossos filhos entenderem que dentro do lar existe as prioridades e dentro das prioridades, falando de casamento, a esposa sempre será a primazia, né? Não que os filhos não sejam amados, mas fazê-los entender que nessa cadeia de prioridade há uma hierarquia. A esposa é quem vai ficar conosco o resto dos dias. Os filhos vão crescer, vão casar e vão embora e vão levar esse exemplo de família que eles viveram e pertenceram junto conosco. E de maneira dócil, pastor, porque o mundo é uma guerra contra o patriarcado, querendo colocar que o patriarcado é algo grosso, Sim. é algo rígido, Sim. é algo truculento. Sim. Não, o patriarcado, ele é doce, Sim. ele é dócil, Sim. né? Tem a característica de proteger. Sim. O patriarcado está ali para proteger. O homem assume a frente de batalha. serviço. Ele que é o estandarte da família. As guerras vêm, as balas vêm primeiro para ele. E ele protege na retaguarda a sua família. É isso. Então o patriarcado, essa palavra bela, está sendo deturpada pelo progressismo. Por essa galera que não entende o conservadorismo e quer progredir. Mas o conservadorismo, ele é experimentado pelo tempo. É experimentado por tudo que já foi feito e deu certo e vem se mantendo. Progredir não é errado. Agora, progredir deturpando coisas que foram experimentadas por milênios, civilizações que estão aí, a China há 10 mil anos, pessoas que já viveram e têm experiência empírica de aplicar certas coisas, a gente não pode tolerar. É isso que eu ia falar a respeito quando você falou de ainda o que fazer, né, para que esses homens voltem, para recuperar essa cultura de antigamente. Ainda dá tempo e sempre vai dar, mas é um trabalho na geração que está se nascendo. É um trabalho nos filhos, e que esses filhos, por exemplo, vão falar que nós somos quadrados? Somos. Vão falar, mas os frutos, e isso não podemos depender do tempo, mas o tempo vai gerar frutos, e esses frutos vão falar por si só, esses frutos vão nos defender, e lá na frente, esses que vão se levantar através dessa nossa coragem de não se importar com o que o mundo está falando e gritando, não se importar com as adversidades, mas cultivar na cabeça dos nossos filhos, no coração deles, que essa é a linha que eles devem tratar. Quando frutificar, nós teremos prazer naquilo que foi gerado dentro desse sacrifício, que é um sacrifício. Lidar com o mundo externo, a gente precisa às vezes fazer uma bolha nossa para não deixar que ele se esparrame, para que eles possam entender tudo aquilo que a gente quer passar e não se perca pelo mundo, porque o mundo traz muita informação e a gente tem como a gente tem que trabalhar como pai, a gente não tem tanta, vamos dizer assim, tanto tempo quanto eles têm fora.
Então a gente precisa cuidar aonde que os nossos filhos estão, qual a escola que ele está estudando, o que ele está tendo de acesso no celular. Então são várias coisas que precisam estar no nosso radar. Eu ia dizer, Tiago e irmãos, que o cerne da verdadeira masculinidade, vocês sabem disso, não está associado ao machismo. Porque quando se fala do modelo patriarcal, algumas pessoas podem pensar a respeito desse homem truculento. E não é a respeito disso. Não é sobre o homem que mija mais longe, não é sobre o homem que dá o tapa mais pesado na mesa, que bate mais forte na mesa. Não é? É este homem redentivo, piedoso, de Efésios capítulo 5, versículos 23, 24, 25 até o 26. É o protetor, é o provedor, é o cara que é o segurança, né, da família, é o que dá a vida, que se doa, que se oferta, né? É o cara que está disposto a se negar. É a negação do eu, é a negação do si. E para ele se tornar discípulo de Jesus. Porque é importante a gente dizer isso e lembrar que antes dele ser marido, antes dele ser pai, ele também é filho de Deus. E essa é a tarefa principal do filho de Deus. É o homem que foi adotado por Deus, que tem o Abba, né? O Abba Pai como o seu pai, o seu progenitor. Então, este homem, ele está rendido a Jesus. E um homem rendido a Jesus, ele está habilitado a ser um bom homem, um bom cidadão, um bom pai, um bom marido, um bom filho, porque ele assume a sua missão. Nenhuma mulher, ela sente segurança ao lado de um homem que não sabe, não entendeu ainda a sua missão, como homem de Deus. E aí quando a gente fala de submissão, as feministas se enchem de raiva, de ódio, porque elas acham que nós estamos falando a respeito da subserviência. A mulher que tem que servir o homem em todo o tempo de tudo. Mas não é sobre isso, a mulher que está subjugada ao masculino. É a mulher que entendeu a sua missão junto ao seu marido. Onde ele for, irei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. A sua missão em Deus também é a minha missão. Como mãe, como esposa, né? Essa verdadeira identidade, esse resgate da masculinidade bíblica, ela precisa continuar sendo trabalhada, porque é um leque muito grande e que no dia a dia, pelos relacionamentos, pelos ambientes que a gente frequenta, pode acabar perdendo a sua essência, né? Então os homens precisam caminhar ladeados, né? É o texto que a gente falou de Provérbios, me esqueci agora o endereço, mas assim como um ferro afia o outro ferro, um homem afia o seu companheiro. Então, por exemplo, essa mesa aqui é uma mesa de esclarecimento, é uma mesa que nos traz a essência daquilo que é o propósito, a missão de Deus para a masculinidade bíblica. E aqui nessa mesa a comunhão, Fernando. Sim. Aqui a comunhão, isso aqui também gera vida. Isso aqui há também princípios de paternidade que a gente estabelece uns com os outros. Agora, olha só que interessante, pastor. Esse modelo de homem é um modelo de homem que está morto para si. Porque Jesus falou para o Evangelho, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, morra para a sua vontade e me siga. O homem verdadeiro que constitui a família também morre para a sua vontade. Para fazer o bem maior à sua casa. Muitas vezes ele tem um pouco recurso. Em vez dele prover para ele provê primeiro para os filhos, para a esposa. Às vezes ele quer de uma forma, mas no contexto familiar é melhor que a forma dele não seja estabelecida. O que você acha, Fernando? Nesse contexto, você que é um homem, que a gente sabe que tem uma experiência no contexto paternal de um pai que o pai biológico não esteve com você, você foi criado por um padrasto e que também depois acabou indo embora. Então, ou seja, duas experiências de pai frustradas, correto? Frustradas, correto. É forte, hein, irmão?
Eu sou órfão de pai vivo duplo. Duplamente órfão. O Thiago Duplamente levantou uma órfão. bola que eu ainda não tinha me percebido a respeito disso, viu? Então, eu tenho meu pai é vivo até hoje, mas infelizmente a gente não mantém ali. Eu tenho um respeito, né? Porque como baseado nos princípios bíblicos, eu tenho que honrar ele. Então, por mais que ele não me ligue para me dar um parabéns de aniversário, eu sempre estou lá, né? Prestando a minha Honra, respeito. a minha honra, o meu respeito. Então, enquanto ele estiver vivo, por mais que ele me abandonou em si, nunca me ligou para falar sobre questão de aniversário, nunca esteve presente de fato, isso foi uma coisa que a gente, né, cara, que, enfim, a gente acaba virando pai sem ter uma referência. Então, quando eu me percebi nesse cenário, eu tive um segundo pai que era meu padrasto. E ele, assim, cobriu alguns buracos do meu pai principal, do meu pai biológico, mas você ainda tem aquele sentimento, poxa, não é o seu pai biológico. Mas Entendeu? ele também abriu outros buracos. Abriu. Porque você vive dentro de uma casa conhecendo um homem que aí daqui a pouco você descobre que tudo que você viveu foi meio que uma farsa. Então você fica assim desconstruído. Você fala, poxa, o que eu vou fazer agora? Quando eu precisar de uma referência, de uma ajuda, quem que eu vou procurar? Fernando, essa pergunta que eu ia te fazer, desculpa eu te cortar. Quando você percebe, então, que o modelo de família que você estava vivendo não era um modelo de família, isso te impacta de forma positiva ou negativa para você transformar o modelo de família que você tem agora? No meu caso, eu me peguei pensando sobre isso. E assim, eu tentava achar respostas em lugares onde não tinham. Então eu mudava a minha aparência, rapava a cabeça assim, ficava igual o Felipe, e às vezes deixava o cabelo crescer, e nada que eu fizesse tirava aquele buraco de dentro de mim. Então eu comecei a falar assim, poxa, eu não tenho referência, minha família é um pouco desconstruída, a família da minha esposa também não há referência, porque ela também foi uma criança com várias irmãs que também não tiveram um pai, cresceram órfãos desde pequena. Então, onde eu vou buscar referência? E aí, com aquela dor, eu comecei a buscar referência dentro da Bíblia. Eu falei, Senhor, eu sei que eu tenho uma dificuldade tremenda em ver o Senhor como um pai, porque eu não tive exatamente um pai. Então, para mim entender o que é um pai, eu tive que me reconstruir nesse sentido. Começar a estudar, começar a ler Bíblia, começar a procurar livros que falavam sobre isso. E ali eu comecei a formar, já me vendo com uma filha, que é a Beatriz, minha primogênita. Eu comecei a buscar como me formar nessa paternidade, que foi uma coisa que eu não tive. Eu tive a opção de ser leviano, como a maioria é. Não, o mais fácil para mim aqui é sair disso. Só que eu ia abandonar a minha esposa, ia abandonar a minha filha, ia viver uma outra vida que para mim eu ia continuar com aquele buraco. Naturalmente você tinha um modelo para copiar do que não fazer. Do que não fazer. Exatamente. A partir do momento que você já tem sua filha, já estava casado, estava casado. Você decidiu, você tomou uma decisão. Eu tomei a decisão. De romper com esse ciclo. Exatamente. E de refazer a sua história como pai e gerar uma geração de filhos curados. Filhos Exatamente. Sanados, uma família sã. Exatamente. Porque assim, eu vim de uma família, comigo são 8 irmãos. Então, do meu pai biológico, 3 do primeiro casamento, do segundo tem eu, aí da parte da minha mãe tem mais um, e do meu padrasto tem mais um, e do terceiro casamento do meu pai tem mais 2. Então, sim, é uma família grande, e como eu convivo pelo menos com eles, eu vejo o buraco que cada um teve, sabe? E desses 8 irmãos, Fernando, você é o cara que, inclusive, me chamou a atenção você dizer, né? Quando você percebeu essa lacuna, para onde é que você se voltou? Para Bíblia? Para a Bíblia. Eu sempre fui um cara muito temente ao Senhor e eu acreditava desde criança. A maioria da minha família é católica e lá em casa a gente era o único que era protestante, né? Então, eu até me penso em por que isso, né?
E eu sempre ia para a escola bíblica dominical e eu tinha uma fé muito grande no Senhor, em Deus. Então, quando eu me peguei nessa situação, que eu me vi assim, poxa, sem uma referência, sem nada, eu comecei a me apegar a Ele mesmo sem saber como ser um filho. E aí uma pergunta bem interessante. Você, de uma família de 8 irmãos, a gente sabe que hoje você tem uma família resolvida, né? Sim. Uma família de qualidade, uma família excelente, uma excelente esposa e 2 filhas lindas. O restante dos seus irmãos copiaram o mesmo modelo de família que você ou eles não tiveram o mesmo start? Nem todos. Hoje eu tenho outros irmãos que, assim, se eu for falar de maneira geral, 4 deles são casados. O resto não são, né? Eu tenho um que foi pro lado das drogas, infelizmente ele ainda dá alguns trabalhos nesse sentido, de bebida e de droga mesmo, enfim. Leva uma vida deturpada. E até hoje ele fala em relação ao meu pai. E toda vez que ele fala, eu sinto, sabe? Então é uma eu dor, sinto, né? mais... No Exatamente. coração do seu irmão, principalmente. Exatamente. E meu pai, ele é um cara que, assim, eu acho que são vários pais que a gente tem hoje que é desse mesmo jeito. Que, às vezes, a vida dele se relata ao dinheiro. Então, separou do primeiro casamento e aí, por conta de dinheiro, a maioria deles brigaram com meu pai. Agora, Fernando, se eu te fazer uma pergunta um pouco delicada. Meu pai tinha uma máxima. Ele sempre, alguém pergunta, eu andava com ele, né? Ele era propagandista de remédio, aí o pessoal perguntava, é teu filho? Ele, tô criando. Pai é quem cria. Sempre falou isso, pai é quem cria. Diante desse contexto, você teve um pai que te gerou e um pai que te criou. Se você hoje fosse botar na balança, qual dos dois você tem mais próximo de um pai? Qual desse, o pai que criou ou o pai que te gerou? O pai que criou. Meu padrasto, ele casou com a minha mãe quando eu tinha mais ou menos 3 anos. Então, eu tinha um vínculo maior com ele. Então, só olha que é importante, Fernando, te cortando. Sim. Se a máxima do meu pai aqui é verdadeira, de que pai é quem cria, você confirmou que tem mais vínculo com aquele que te criou, se a gente olhar lá para o Rio de Janeiro, lá para aquele contexto, onde os pais foram embora, onde os pais abandonaram, quem criou essas crianças? Foi o dono da boca, foi aquele que furta, aquele que comete homicídio, aquele que vende droga. O sentimento de paternidade dele está ligado a uma figura que os amparou, a os honra, criou. a lealdade, né? Uma necessidade. E são vistos como heróis, né? Exatamente, é o primeiro meu herói. O pai é o primeiro herói de um filho. Então, quando você olha para aquele contexto, por que as mães choram? E eu vi uma reportagem da emissora de TV, onde a mãe falava, eu não criei meu filho para isso. Eu não criei meu filho para isso, chorando. E eu sabia que era ou cadeia ou morte. E a gente, trazendo para o contexto, a gente fala, ela não criou para isso. Mas o pai, que também não deveria ter criado para isso, foi embora. E alguém foi lá e criou ele para isso. Alguém inseriu no DNA dele social que a criminalidade era a melhor paternidade, o melhor exemplo. Pronto. É melhor, portanto, um pai presente, com todas as dificuldades, com todas as mazelas, lutando para ser um bom pai, errando, falhando, caindo, do que um pai que vai embora. Um pai Exatamente. que vai embora dá todas as ferramentas para o inimigo. Um pai que está presente, falhando, ele tem todas as ferramentas, pode não estar usando, mas ele está aprendendo, ele está ajudando. E é aqui, ó, pastor. Mesa. É na mesa, onde a gente aprende um com o outro. A tua cosmovisão de paternidade auxilia na minha, a sua auxilia na minha. E a gente vai construindo um todo. O nosso quebra-cabeça. Essa pergunta é de vestibular. Se a gente olha todo esse contexto e como homens cristãos que somos, e a gente traz esse contexto para a realidade das igrejas, a igreja está falhando em ensinar mesa, em ensinar o convívio social da família na mesa, há um discipulado nos lares, há um olho no olho, há um carinho aqui perto?
Olha, eu acredito, a minha visão primeiramente, isso deveria partir do homem. Se você percebe que alguém não tem essa visão, não tem esse afino, né, realmente, assim, eu acho que ninguém aqui na mesa teve, de fato, foi ensinado a como ter uma família. Quando eu era criança, eu tinha um sonho de construir minha família. Mas e depois que ela chegou, eu falei, opa, e agora? E daqui para frente eu não sei. Como que eu vou fazer? E aí eu não tinha essa liberdade, nem tinha um espelho, uma pessoa para poder chegar e trocar essa ideia, entendeu? De trazer para perto, poxa, eu estou passando por uma dificuldade X, como que eu soluciono isso? Então acredito que o papel da igreja nesse contexto o irmão se achegou, cara, vamos criar a nossa comunidade. Fulano, vamos se abrir, vamos conversar, vamos ter essa mesa, vamos trocar. Entendeu? Vamos falar sobre esse assunto que é tão importante. Como é que você faz lá na sua casa? Estou passando dificuldade X, como é que você faz? Então, a gente, assim como dizem provérbios, a gente acaba um afiando o outro sobre a questão da paternidade dentro das nossas casas. A igreja, do ponto de vista institucional, ela tem um CNPJ, porque ela precisa responder juridicamente às organizações governamentais. Mas a sua fala é perfeita, Fernando, e eu endosso dizendo que a igreja ela precisa sempre partir do contexto familiar. Exatamente. Embora a gente seja uma comunidade que tem um CNPJ, que deve respostas, a igreja ainda é o lugar mais seguro do mundo. É a frase que eu iniciei, né? A mesa é o lugar mais seguro do mundo. E dentro da comunidade de fé, por exemplo, podemos usar a nossa própria experiência, né, como igreja em movimento, o que nós sempre temos feito, com todo esforço e com prazer, viver à mesa. Porque nós temos os nossos irmãos, homens, mulheres, crianças, sempre reunidos à mesa. A gente sempre reúne para comer uma carne, comer um lanche, está na casa de um, está na casa do outro, né? Eu, falando como pastor, o nosso sonho qual é, irmão? Que os nossos filhos cresçam juntos, que os nossos filhos amadureçam juntos, que eles conheçam Jesus juntos, porque o que você passou, o que eu passei, o que nós passamos, pode ser um freio, um bloqueador na vida dos nossos filhos, porque você disse, né, lá atrás, a gente não sabia como conduzir uma família, como ser uma família, como fazer uma família, mas agora a gente pode, agora a gente sabe. Exatamente. Como alicerçar e dar esse fundamento para os nossos filhos. Então, a igreja continua sendo, e ela sempre será, o lugar mais seguro do mundo para nós educarmos e doutrinarmos e discipular os nossos filhos. E pegando esse gancho aqui, Johnny, queria fazer um convite para você. Se você não sabe como gerenciar a sua família, como ser um pai de família, irmão, procure ajuda. Não tenha orgulho no seu coração. Abra a Bíblia, procure, leia, perca esse tempo. Na verdade, isso não é uma perca, é um investimento. Então, assim, procure pessoas que você confia. Se você não confiar, chegue num estranho. Às vezes você não quer abrir a sua vida para alguém que você conhece com medo de sofrer retalhos. Procure um estranho, uma pessoa que você acha que realmente cuida da sua família, que é uma família exemplar. Procure ela, abra seu coração, fale, olha, eu estou passando por uma situação X, Y, Z, eu vi sua família tão bonita. Como que você domina, como que você gerencia a sua família? Eu posso conversar com você sobre isso? Cara, se você for em parques, locais onde de fato tem famílias construídas que você pode perceber a paternidade dentro daquelas pessoas, você vai chegar lá e eles vão te acolher, te abraçar, trocar essa ideia. Porque de fato, quem é um pai de verdade, que tem um patriarcado, cara, ele abre o seu coração para disseminar o conhecimento e o amor tranquilamente para qualquer pessoa que seja. Então, fica aquela dica. Não deixe, cara, o orgulho bater no seu coração. Seja um cara de coração ensinável. É difícil? Mas é o melhor caminho. Não é o caminho mais fácil, porque você sempre será um menino. Toda vez que você foge de uma situação familiar, dentro do seu casamento, da sua casa, com os seus filhos, ou até com a sua mãe,
você está sendo menino, você está sendo garoto. As portas não irão se abrir para você no próximo estágio. Então, segue isso. Procure. Corroborando com o que você está falando, é difícil para o homem, independente da situação que esse homem esteja, às vezes ele tem um problema muito grande que ele acha que aquilo é um limitador e ele não consegue. A palavra de Deus fala que se achegar e o buscar de todo o coração, ele se manifestará. E às vezes a gente está com alguma coisa tão obscura, alguma culpa, algo que até mesmo Satanás bota nas nossas cabeças para poder nos impedir de pedir ajuda, nos impedir de buscar informação. Mas hoje a internet, nosso grupo aqui, né, o Parabelo 365, tem uma enxurrada de conteúdos que é justamente para o quê? Para ir amadurecendo essa ideia, essa busca, essa ajuda. Por mais que o problema seja que você acha que não tem a solução, tem homens dispostos a ajudar. E homens de verdade, homens que se levantaram, se posicionaram, é um prazer imenso quando o irmão tem um problema e eu posso ajudar diante desse problema. E continuando dentro da pergunta que você fez, falando das igrejas, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande. A maioria das igrejas está cheia de mulheres. Você vê eventos para as mulheres, e eventos para as mulheres, e eventos para as mulheres. São poucas igrejas que levam a sério o ministério dos homens. E esse, de fato, é o ministério que o quê? Que endireita a igreja, porque se o pastor estiver falando coisa errada lá na frente, é um homem que vai posicionar, opa, peraí, e isso? É um homem que vai questionar aquilo que está sendo dito, um homem que se entrega à leitura das escrituras, que vai buscar crescer no conhecimento, ele vai andar alinhado ao pastoreio e questionando aquilo que não entende, não como alguém que está lá só para questionar, mas alguém que quer entender mais, que quer ver coerência, que quer ver assim como é no céu, seja feito na terra também. Então as igrejas, por exemplo, você vê quando a igreja cresce, quando, por exemplo, nós estamos crescendo como igreja, o Senhor abriu a porta, a gente passou 2 anos ali orando, congregando no estacionamento, e de repente uma semana tudo mudou por conta de um posicionamento, e os homens têm feito esse negócio crescer. Claro, primeiramente Deus tem nos ajudado nisso, tem nos dado todos os recursos, tem nos suprido nas necessidades, mas uma igreja sem homens não cresce. Uma igreja sem homem não prospera, e as igrejas é um reflexo das famílias que ali estão. Então, se as igrejas não estão indo bem no nosso país, é porque essas famílias não estão indo bem. Então, nós precisamos levantar a bandeira para dizer para esses homens que estão em ilhas desertas que estamos passando aqui por um navio disposto a dar a mão e salvá-lo daquilo que ele está vivendo, independente do que seja. Então fica o convite para que você não fique nas suas caixas, que os homens têm caixas de pensamento dividida. Às vezes você fica enfiado dentro de uma caixa, de um contexto, de um problema, e não sai daquilo dali, e Satanás, a função dele é te levar para a solidão, porque na solidão você não tem o que fazer, você não tem ajuda. Deus não pode, de maneira milagrosa resolver o teu problema. Você vai ter que amadurecer, você vai ter que encontrar homens, encontrar pessoas que vão te ajudar nesse processo de libertação, de transformação, e primeiramente aquilo que eu falei no início, que a palavra de Deus fala, né? Se buscar o Senhor de todo o coração, Ele vai se manifestar, Ele vai lhe dar o caminho. E se você quer ouvir a Deus, a palavra de Deus é onde está tudo o que Deus quer nos dizer. Não, vocês são sensacionais. Eu fico aqui 2 dias ouvindo, nesse bate-papo, aprendendo. Parece que eu estou sendo edificado aqui como se estivesse no culto. É tão lindo quando a gente fala de ajudar um ao outro, de buscar ajuda no próximo, e de que a mesa também transmite essa cura, que aí eu recordo da mulher cananeia.
lá citado em Mateus 15. Olha a importância da mesa. O Senhor está com seus discípulos e a mulher vem pedindo socorro, que a filha está doente. Os discípulos falam: Senhor, essa mulher está barulhando demais nossos ouvidos, manda ela para casa. Eu vim, não foi para os sãos, foi para as ovelhas perdidas. A casa de meu pai. Quando ela se achega, eles estão numa mesa, a simbologia lá é de uma mesa, estão se alimentando. E o Senhor fala assim para ela: ó, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. O pão é destinado aos filhos, não aos cães. Ou seja, é para alimentar pessoas definidas, tem um propósito. E ela responde: verdade, Senhor. Ainda assim, os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ou seja, ainda assim tem gente se alimentando mesmo de migalhas, porque tudo que sai da mesa edifica, tudo que sai da mesa cura, por menor que seja a dosagem, mesmo que seja em doses homeopáticas. E aí o Senhor fala: então respondendo Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto assim como tu desejas. E sua filha ficou sã. O que eu aprendo aqui? Que a cura sai da mesa, que a cura sai do pedir socorro e das reuniões de mesa. Porque aquele momento daquela mulher, ela falou: eu estou disposta a pegar sua migalha, Senhor, eu não quero te tirar da mesa, mas assim como cai migalhas para os cachorros, joga uma migalha para mim também. E qualquer que seja a migalha de um tempo de mesa com a nossa família, com o nosso filho, não que a gente tenha que se nivelar por baixo, mas a gente tem uma vida corrida no dia a dia, pastor. É trabalho, é estudo, é curso, é trânsito, mas dedique um tempo, que seja do dia, 10 minutos, um café da manhã, um lanche. Devocional. Às vezes às vezes você não tem um costume de devocional, procura fazer um devocional, 10 minutos você faz um devocional, senta ali, todo mundo já jantou, você chegou tarde, senta ali um minuto, olha no olho, transmite amor, valor, empatia, né? Você tem ali uma simbiose do seu relacionamento, flui tanto com a sua esposa como seus filhos, saber como foi o dia do outro, né? Isso é importantíssimo. É parte do equilíbrio, né? O homem, ele sabe da sua responsabilidade de prover, de correr atrás da caça para trazer e colocar na mesa, mas ele também precisa ter esse equilíbrio de entender que não é só a provisão material, existe a provisão espiritual. Ele precisa derramar esse tempo com a esposa, esse tempo com os filhos. Fazendo um rollback aqui em relação àquele ponto que você falou, Fazer o né? quê? Um rollback. Cara, que bonito. Eu tô pedindo até inglês aqui. Entre você ser um pai que dá tudo e um pai que deixa na miséria, que deixa na falta, eu acho que para a família o ideal é você ter um balanço, até inclusive na sua vida. Você tem condição de ter tudo? Cara, não tenha tudo. Não tem um porquê. Passa pelo processo, entendeu? Eu tenho como ter um carro top, um Porsche. Cara, realmente a necessidade? Será que sua família não precisa de você em outras demandas? Entendeu? A escola dos filhos. Isso. Eu sempre lembro da minha infância, né? Minha infância era uma época, nossa infância em geral, acho que era uma época que a gente não tinha brinquedo igual tem hoje. Hoje eu fico impressionado com o nível de brinquedo que essas garotadas têm. A gente tinha um carrinho de rolimã. Carrinho de rolemã quem tinha era rico biloca. na minha época, macho. Meus brinquedos eram lata de óleo, Com rodinha. com rodinha de havaiana, entendeu? Pegava lá, caía os pedaços de pau do pé de manga, do pé de abacate, eu ia construir ponte com pedaço de pau, cavava ali o buraco na terra. Você teve infância. Então assim, e eu era feliz da vida. Não, mas isso que você está falando é igual tem um vídeo circulando na internet que é o pai de Porsche chegando na escola pública para buscar o menino. É isso que você está falando, dessa discrepância. Eu posso comprar? Posso. Mas não está ficando várias coisas pendentes que poderiam ser melhoradas para a família? Exatamente. E o pai, como patriarca, tem que estar dentro da gestão dele e gerenciar isso. Sim. Nem de mais e nem de menos. Sim. Não deixe passar fome, mas também não come caviar. E dentro disso Entendeu? daí também, a mesa, porque é comum, por exemplo, minha filha fez alguma coisa que não deveria ser feita, ou o
meu filho, ele se comportou de uma maneira inadequada na escola, o que que nós como os pais fazemos? Colocamos na mesa e vamos conversar e vamos orientar. Exatamente. Só que acaba que toda vez que a gente quer corrigir, leva para a mesa. E a gente não faz esse equilíbrio, levar para a mesa também para elogiar, para dar os Isso, parabéns, para ter um momento de alegria. Geralmente ele já tem, a gente não pode deixar nossos filhos pensar que mesa é lugar só de correção, só de pancada, só de porrada. É a técnica sanduíche, que eu já ouvi falar no mundo empresarial de um patrão. Ele dá um elogio para o funcionário, faz uma crítica para ele corrigir algo e depois fecha com outro elogio. Dessa forma o funcionário não se sente desvalorizado. Sim. Isso No aí. contexto da família, você não pode ser só Mesa, só rigidez. Só Pode usar a cobrança, técnica do sanduíche, Exatamente. no contexto Essa é a familiar. técnica. E é sempre bom pegar nesse ponto a questão assim, cara, você precisa dar alguma coisa pro seu filho? Às vezes eu sempre pergunto para as meninas, né, o que que elas querem. E aí eu anoto lá. E aí deixo. Se ela faz alguma coisa bacana, igual lá no colégio delas teve a gincana. Pô, ganhou a medalha lá em primeiro lugar, a equipe dela ganhou. Com como um fator especial, a habilidade dela. Então, ó, meu amor, vamos aqui, vamos comprar o que você gostou, o que você quer. Tô te Isso. presenteando pelo seu sacrifício e o teu desempenho em adquirir determinada habilidade. Que é o que a gente tem Exatamente. que passar pro nosso Só que filho. o que acontece? Eu fui um cara que eu não tive nada, basicamente. A única coisa que eu tinha que era assim era bicicleta. Bicicleta eu tinha. Agora de brinquedo, de boneco, de carrinho, nada. Quando eu comecei a ter, cara, aquilo pra mim eu cuidava com um capricho tão grande que até pra mim brincar com o carrinho eu não ia com ele na terra. Era na cerâmica, era no chão vermelho, era no tapete. Eu Então também assim, fazia assim. eu dava um valor, sabe? E hoje o pessoal tá virando pai de pet. É, Cuida então, mais poxa. de um animal que não é errado, você zelar pelo seu Não. animal. Tem o meu cachorro que é meu xodó, entendeu? Daqui a pouco eu vou passear com ele, inclusive. Mas tem mais valor cuidar dos meus filhos. Tem Isso mais é. valor zelar dos meus filhos, dar um exemplo para eles. Então, se eu tiver que comprar algo para o meu filho e levar o meu cachorro no pet shop, eu tenho que priorizar o meu filho. Esse é um tema polêmico, né, que inclusive pode gerar burburinhos. Por exemplo, existem homens que estão negando a essência para o qual ele foi criado desde Gênesis, que é criar, procriar, multiplicar, para criar cachorro em casa, gato, papagaio. E Só eu, sabe por quê? eu parto sempre do princípio, para eu te conceder a fala, Aham. do egoísmo. Sim. São A raiz seres humanos egoístas. Ah, eu prefiro o cachorro porque ele não fala. Isso é egoísmo, Pronto. não é? É porque é muito mais fácil você lidar com um cachorro do que uma pessoa que fala, que pensa, que anda, Que é igual tem você. próprias vontades. Que é Entendeu? sua cópia. Que discorda, que dá trabalho, que tem uma fralda, que dá uma despesa. Porque o cachorro, você dá um tapa nele e você dá 2 passos, ele já volta a te cheirar e te lamber. Entendeu? Você fala pra ele, sai daqui. E na mesma hora ele já tá ali de novo. Então, ou seja, as pessoas que não têm a capacidade de aprender um com o outro e de crescer naquilo que você precisa crescer, Eu digo que nem é a tá só com o capacidade, cachorro. é o Animal. querer. Querer é estar disposto. Hoje em dia as pessoas só querem o que for convém a elas. Uma pergunta. Sabe? Conveniente. Né? No querer, olha só, você me falou que você teve o pai disfuncional e que você teve uma filha e que meio que você trocou o pneu do carro em movimento. Foi aprendendo a ser pai, já sendo pai, foi aprender a ser esposo, estando casado. O avião tá voando, a gente trocando o pneu do avião no ar para pousar. O que significa ser curado pela paternidade de Deus? Cara, pra mim o que significou ser curado pela paternidade de Deus, que no momento mais difícil da minha vida eu procurei ele, o que eu escutei dele foi assim, abra mão de você. Faça pra eles. Top. Esquece você tá cansado, você tem mais energia, vai lá, faça. Você chegou do trabalho cansado, tua esposa tá ali, vai lá, lava o pé dela. Ou seja, não houve Entendeu? vitimismo, né, da sua dor. Isso. E nessa fase, eu estava numa situação no meu casamento que a minha esposa falava para mim assim, ó, eu só tô no mesmo teto que você, porque eu não tenho lugar para ir. Então a gente ficava dentro de casa como se fosse 2 desconhecidos. Era mal um bom dia, ela comia um horário, eu comia outro. Ela fazia a comida dela, eu ia lá e comia o que tinha, quando tinha. Mas Entendeu? você já estava curado e estava nesse processo de semear.
Eu Não estava sabe no por processo. quantos anos vai dar o fruto, mas continua semeando, Não, regando. exatamente. Eu não sabia. Eu sabia que o quê? Eu queria mudar aquela realidade. Eu queria quebrar aquele ciclo de minha mãe teve o primeiro casamento, separou. Teve o segundo, separou. Meu pai teve 3 casamentos. Todo mundo ao meu redor era dessa maneira. A única pessoa que não era dessa maneira era minha avó. Que hoje uma senhora viúva, cara, eu fico impressionado com a minha avó, com a simplicidade, mesmo com a vida humilde dela. Tudo, se tá ruim, tá rindo, tá fazendo piada. Se tá bom, tá rindo, tá fazendo piada. O que me E emociona na sua fala, Fernanda, é exatamente isso. E eu digo que é um anseio particular meu que muitos homens se comportem de maneira a protagonizar a sua história. Porque você tinha todos os motivos para ser uma vítima de você mesmo, vítima da sua história. Mas olha o que você está dizendo, você decidiu romper ciclos. Eu decidi, foi uma decisão minha. Então, por exemplo, voltando à questão da mega operação no Rio de Janeiro, esses homens, né, que foram mortos, a gente não pode dizer que eles não tiveram oportunidade. Tiveram. E que, inclusive, não tiveram oportunidade de tomar uma decisão. Porque todos nós temos uma decisão a ser tomada na vida. Exatamente. Não é? A gente não pode nem dizer, inclusive, que a igreja esteve ausente naquele contexto. Porque quem conhece o Rio de Janeiro, especialmente o Morro, sabe, irmãos, que esses lugares são altamente evangelizados. Existe um alto número de missionários dentro do Morro. E se tem algo que é respeitado dentro das comunidades, são as igrejas e os verdadeiros crentes. Exatamente. E a maioria dessas pessoas mortas, eu ouso dizer aqui, que são pessoas desviadas do Evangelho, que um dia foram convertidas. Ou alguém da família Que tiveram a semente do Evangelho plantado, mas o que houve? Uma decisão. Foi tardando, Exatamente. Foi tardando. Quiseram permanecer no crime. Eu acredito que o pessoal do morro, o pessoal mais pobre mesmo, até eu que morei em muitos locais de pobreza mesmo, né? Que acho que eles tentam sair daquele lugar o mais rápido possível, eles tentam buscar soluções imediatas. E se Deus deu para nós um tempo de validade que foi 120 anos, a gente não pode ter essa pressa de ter as coisas, de mudar o quanto antes. É ter um planejamento e assim, cara, o que é certo e o que é errado. A princípio, o que é certo e o que é errado. Todo mundo tem que ser o coração, o bem e o mal. Todo mundo consegue ter uma reflexão do que é o certo e o errado. E é importante dizer que no Morro existem pessoas boas. Existem tantas oportunidades. Famílias ilibadas, gente de caráter, gente de respeito, gente de caráter ajustado. Recentemente, né, eu preguei e falei a respeito disso, de uma pergunta que alguém fez. Olha, a gente está construindo igrejas no Morro e as igrejas não crescem. De jeito nenhum. Aí a pessoa perguntou, por quê? Com tanta gente lá. É o que você disse. As pessoas vão se convertendo e vão mudando de geografia. Elas vão para outros lugares. Por isso a igreja não cresce no Morro, irmão, porque gente que se converte sai de lá. Sai, até porque o ambiente, ele te molda. Exato. Entendeu? A cosmovisão de mundo, ela é capaz de mudar, tanto favorecer para o bem como para o mal. Exatamente. É aquela máxima, diga com quem tu anda que eu direi quem tu és. Porque às vezes quando você está plantado do lado de pessoas ruins, você vai caminhar nessa direção. Ao mesmo tempo que se você é a média das 5 pessoas que você mais anda, você vai caminhar talvez para o bem ou para o mal. Né? Aí tem muita gente que se vitimiza. Mas eu não consigo sair daqui. Eu ganho pouco. Irmão, se tu já está na miséria, qualquer lugar que tu for, tu vai ficar na miséria. Mas procura uma miséria menos pior. Pior não será. Tudo é Entendeu? possível, né? Se a Pior gente não olhar para o contexto do filho pródigo, daquela passagem, que o filho foi embora e abandonou a mesa. Olha que a gente está mudando o foco. É um homem, é um filho, mas que abandona o pai, deixa um irmão também e faz. Como voltar à mesa tendo errado tanto? Porque esse filho vai, gasta toda a sua parte da herança e ainda assim volta e é amparado pelo pai. Um fator ele quebrou, o orgulho.
Como a gente pode, pastor, nos dias de hoje, de pessoas tão orgulhosas, presunçosas, voltar à mesa já tendo errado tanto? Eu acho que você já respondeu a pergunta dizendo a palavra, quebrando o orgulho. O principal e maior fator de dificuldade na vida do homem é o orgulho. O homem tem dificuldade de pedir perdão, o homem tem dificuldade de refazer o caminho. No casamento, é a máxima, né, a tônica dos grandes problemas. Recentemente eu disse, gente, o pessoal está divorciando por bobagem. O pessoal está abandonando o casamento por qualquer besteira. É muita banalidade, muita libertinagem. Muita banalidade, assim, só porque eu não quero pedir perdão, só porque eu não quero quebrar essa taça do orgulho na minha vida, só porque eu não quero descer do pedestal e admitir para minha esposa a minha fraqueza. E aí por isso um casamento vai para o ar, os filhos são abandonados, né? Eu disse na gravação mais cedo, irmãos, o problema da masculinidade no país está ligado à questão da paternidade. Nós não temos pais. Nós estamos escassos de pais. Nós não temos homens resgatados nesse país. Resgatados biblicamente, digo. Nós temos homens que sabem empreender. Nós temos homens que sabem montar empresa. Nós temos homens que sabem ganhar dinheiro e ficar rico, ficar milionário, que colocam o mamon como seu Deus principal na sua vida. Mas nós não temos homens que sabem renunciar àquilo que é uma prioridade pessoal na sua vida para assumir a paternidade. O nosso problema é de paternidade, a gente sempre vai cair nesse lugar. Então, enquanto nós não refazermos o caminho, a gente vai continuar caindo na geração do profeta Jeremias, que é o que eu disse recentemente em pregação. São os meninos carregando lenha, os nossos filhos sendo carregadores de lenha, as mulheres controlando a espiritualidade e os homens pagando boletos somente. E onde é que estão os homens? Escondidos dentro do culto. Passivos, sem ter voz, sem assumir o seu sacerdócio, e os nossos filhos se tornando os filhos da mãe e não mais os filhos do pai. Exatamente. Ou seja, é preciso que os homens chamem a responsabilidade Para si. Restaurem de volta a posição de ser aquele baluarte da família, estandarte da família. Chame essa responsabilidade, assuma as frentes novamente que foram entregues, né? E restaure a posição dele para restaurar o casamento, restaurar a paternidade, restaurar a mesa, o servir a igreja, o servir a comunidade. Um homem que não tem responsabilidade é um menino. E esse homem, ele não deve fazer isso de maneira mecânica e engessada. Eu costumo dizer que é aquele jogo das emoções. Porque pensa bem, a gente conversava um pouco antes dessa nossa mesa aqui sobre você na moto levar sua filha para dar um rolê de moto que não tinha um capacete. O que lá no morro eles fazem com os meninos? Por exemplo, o menino está envolvido numa emoção no futebol lá, que saiu na porrada com o moleque foi injusto com ele, aí apareceu um patrão do tráfego lá, pegou, comprou a briga do moleque envolvido de muitas emoções, deu pressionou o outro, botou ele na parede, aí o menino já falou, pois já se sentiu, já dentro das emoções dele, pertencente e que alguém cuidou dele. Aí esse mesmo cara pega, chega aqui moleque, chega aqui, olha isso aqui, dá uns tiros aqui, aí ele sente aquela emoção, essas emoções vão fazendo o quê? Vão fazendo com que ele goste, vai gerando dentro dele, a alma dele. Captura a alma dele, que era o que eu estava falando da moto. Por que eu levo minha filha para andar de moto? Minha filha tem 7 anos, nem poderia pela legislação que aumentou para 10, antes era 6, mas ela anda de moto, busco na escola,
tem o capacete dela, tudo ok, mas jamais quando ela crescer, alguém vai pegar, e aí, vamos dar um rolê de moto, querendo ativar nela uma emoção de adrenalina e tudo mais. Ela vai falar, eu ando de moto com meu pai, para que eu vou querer andar de moto com você, sabe? Por quê? Porque as emoções, levar, e aí é o cuidado que devemos ter com nossos filhos, de o quê? Criar memórias boas, memórias afetivas, levar eles para ter emoções que vão fazer com que eles se divirtam de uma maneira que gere ainda mais conexão com você e você consiga transferir aquilo que é engessado, aquilo que é quadrado, para que ele possa entender. Porque lá no tráfego ele vai gerar essas emoções, ele vai se sentir pertencente, mas daqui a pouco ele vai sentar na mesa e vai dizer, agora é o seguinte, Playboy, tem essa carga aqui que eu preciso ser entregue ali. Entendeu? É desse jeito que acontece. Então não tem bola dividida, não tem em cima do muro, ou você está aqui ou você está aqui, ou o seu filho vai ter influências desta maneira, ou ele vai ter influências que você quer que ele tenha, e a gente não pode negligenciar o pecado que já está em todos nós, essa inclinação maligna que nos faz a tomar decisões sempre para o negativo, sempre para o destrutivo. Minha filha não quer ir dormir cedo, por mais que eu fale para ela que precisa dormir cedo. Minha filha não quer parar de comer doce, por mais que eu fale para ela que não pode ficar comendo doce. São essas inclinações que favorece o morro, favorece o tráfico, favorece a bandidagem, e por isso é um sacrifício, porque muitas das vezes você vai pensar assim, o porquê que muitos abandonam a paternidade? Porque não tem ROI, não dá ROI, o retorno do investimento não é imediato. Você às vezes aquilo que você talvez não chegue em Canaã, meu amigo. Talvez você não viva aqui a recompensa que você espera, mas é um papel nosso, é uma obrigação, é uma responsabilidade nossa. E o que é mais grave, Jesus pode chamar a minha senha hoje, eu vou ter que responder por esses filhos. A gente não é pai por recompensa, a gente é pai por chamado. Responsabilidade, propósito e sacerdócio. O propósito do homem, o sacerdócio. Tudo começa a dar errado quando o homem abandona o sacerdócio do lar. Portanto, é um convite a você, homem. Deus está te chamando de volta para a posição de homem, para a posição de pai, de marido, de um homem curado, redimido, que tem a sua cruz, que sabe o seu propósito. A sociedade muda, tudo ao nosso redor muda quando estamos curados e redimidos pelo sangue de Jesus. Obrigado por sua audiência. Se inscreve no nosso canal, deixa seu like, compartilha essa mensagem e a gente te espera no próximo episódio. Um cheiro. Aproveitando e que a gente está aqui encerrando e já deixando um direcionamento, se alguma das falas aqui tocou teu coração, se por algum motivo você está nesse vídeo até o final, é que algo falou com você, é que Deus talvez através da palavra dos irmãos, através daquilo que o próprio Tiago falou, da mesa e das migalhas que nós vamos cortar e distribuir pela internet, talvez você foi resgatado em algum desses momentos, e aqui tem o primeiro passo, um direcionamento, principalmente se você é pai, se você é marido, e se você quer consertar, quer alinhar a tua família dentro de um plano celestial, divino, que o Pai tem para nós filhos. Legado, o coração dos pais convertido aos filhos. É um livro do pastor Radamés, é um pastor grande irmão nosso, futuramente estará aqui com a gente também nesse podcast. Esse livro fala justamente deste legado, deste posicionamento. Boa parte do que foi falado aqui consta nesse livro. É uma leitura rápida, interativa, dinâmica, e com certeza é o primeiro passo que você pode dar nessa busca, nessa transformação e nesse posicionamento como homem de Deus, que o problema não é do morro, o problema é da mesa que o pai abandonou, e você não é um pai que vai abandonar a mesa da tua casa.
Um abraço, Gostei. fique com Deus. Aproveitando aqui, Felipe, pegando um pouco do gancho, cara, esse aqui é um livro que você lê em 3 horas e que se você ler por ler, esquece, irmão. É igual você assistir isso daqui e não pegar nada e colocar em prática. Não vai mudar a sua vida. É mais informação dentro da sua cabeça. Então aqui dentro tem tarefas específicas para o homem e para a mulher e tem tarefa específica para ambos. Então se você está perdido, não sabe por onde começar, não foi orientado, como a maioria de nós, esse daqui é um bom começo. Tá? Onde eles Recomendo. podem adquirir o livro, é bom dizer, né? Você pode estar chamando a gente aqui nos comentários ou no nosso Instagram, que a gente consegue Direcionar o enviar para link. você, tá bom? É isso.